Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de C, voltada para as competições de informática. Hoje eu trouxe esse problema aqui, que ele é da competição feminina da OBI de 2023, e 23, e o nome dele é Machine Learning. Letícia está fazendo faculdade de Ciência da Computação e está muito animada para começar a estudar sobre aprendizado de máquina. Porém, ela ainda está no segundo semestre da faculdade, então ainda irá demorar um tempo para ter aula sobre o assunto. Ela decidiu então construir um modelo de aprendizado de máquinas mais simples com os conhecimentos que ela possui de programação até então. Sua ideia foi a seguinte: ela irá construir um programa que, primeiramente, lê vários tópicos de artigos e palavras relacionadas a esses tópicos. Depois, o programa irá ler o texto de um artigo e irá definir qual é o seu tópico. O tópico do artigo será aquele que possui mais palavras relacionadas ao tópico mencionado no artigo. Se houver empate, o tópico do artigo será aquele que antecede o outro no alfabeto. Ou seja, esse é um jeito muito estranho de dizer que entre duas palavras, aqui, em ordem alfabética, a primeira é a que vai ser o tópico. Uma palavra relacionada. Uma palavra será relacionada no máximo um tópico. É garantido que o artigo terá pelo menos uma palavra relacionada a algum tópico. Estranho isso aqui, né? Que já tem restrições no enunciado e não na parte de restrições. Mas continuando. Letícia pediu a sua ajuda para desenvolver o algoritmo. A primeira linha de entrada contém o inteiro n, o número de tópicos possíveis. As próximas n linhas são compostas cada uma por uma string S maiúsculo I, o nome do tópico, seguido de um inteiro KI, o número de palavras relacionadas ao tópico, seguida por KI strings S minúsculo J, as palavras relacionadas ao tópico S maiúsculo I. A próxima linha contém um inteiro x, o número de palavras do artigo, e a última linha contém x strings xinho L, as palavras do artigo. Seu programa deve produzir uma única linha contendo uma única palavra, o nome do tópico do artigo. Então, para as restrições aqui, a gente tem n, que é a quantidade de palavras. Vai dar sempre entre 1 e 100. Não, quantidade de tópicos, perdão. Então a gente vai ter sempre entre 1 e 100 tópicos. Aí para cada tópico, o S maiúsculo I, que é o nome do tópico, vai ter entre 1 e 20 caracteres. A quantidade de palavras relacionadas a cada tópico vai ser entre 1 e 100. E a quantidade de letras de cada palavra relacionada a cada tópico também vai estar entre 1 e 20. A quantidade de palavras do artigo que a gente vai interpretar está entre 1 e 10 a quinta. E aí cada palavra do artigo tem uma quantidade de caracteres que também está entre 1 e 20. E todas as strings são compostas apenas por letras minúsculas do alfabeto. Que nem esse exemplo aqui, então, temos 3 tópicos. O primeiro se chama ciência e tem 3 palavras. As 3 palavras são química, física e matemática. Depois a gente tem amor, esse é o nome do tópico, com 4 palavras relacionadas, que são coração, amo, carinho e afeto, assim por diante. Esse 7 aqui é a quantidade de palavras do artigo. E como vocês podem ver, cada palavra individualmente tem até 20 caracteres. Isso aqui não quer dizer que a entrada inteira tem até 20 caracteres. É cada palavra individualmente. Vamos começar então? Primeira linha que a gente vai receber é a quantidade de tópicos. E agora a gente tem que receber os tópicos então. Qual é a melhor maneira de receber esses tópicos? Do jeito que essa entrada tá vindo aqui, eles já me vem à cabeça da gente fazer tipo um dicionáriozinho, tá ligado? Onde, tipo,
O identificador da seção, ao invés de ser uma letra do alfabeto, vai ser o nome do tópico. E as palavras da seção, ao invés de ser, tipo, as palavras da língua portuguesa, em ordem alfabética, vai ser as palavras relacionadas. Então a gente vai fazer, tipo, um dicionáriozinho, onde ele vai ter várias seções, que vão ter um identificador e tantas palavras relacionadas. Pra gente fazer, então, esse, esse array de seções do dicionário, a gente sabe usar o typedef. Essa seção do dicionário tem o identificador, que segundo as restrições do exercício aqui tem até 20 caracteres. Então, o tamanho para o meu identificador tem que ser 21. Porque se vocês lembram bem, toda string em C, ela termina, além de ter todos os caracteres digitados pelo usuário, ela vai terminar com o contrabarra zero, que a gente chama de terminador nulo. Então, caso o identificador da seção realmente tenha 20 caracteres, que é o caso máximo aqui, esses 20 caracteres mais o terminador nulo vai dar 21. Aí eu vou ter em cada seção também as palavras relacionadas. Vou colocar só palavras. A quantidade de palavras relacionadas a cada seção é no máximo 100. Como a gente está trabalhando com chars, não tem problema a gente colocar valores máximos para tudo, porque char é um tipo de dados bem pequenininho. Também a maior quantidade de tópicos é 100. E aí cada palavra, do mesmo jeito, no máximo 20 caracteres, precisa alocar 21 bytes para receber. E aí, por último, o que a gente vai receber aqui... Vamos colocar na ordem, na verdade. A gente vai receber primeiro o identificador, que é isso aqui. Depois a gente vai receber a quantidade de palavras, então. Vou colocar um char, por causa que é até 100, então não precisa de um int, que é a quantidade de palavras. E aí, por fim, eu vou receber as palavras relacionadas, que vai ser o resto da linha de entrada. Isso aqui é uma seção do dicionáriozinho que eu vou fazer. Essas seções se referem a um tópico. Então esse é o nome que eu vou dar pro meu tipo. E aí o meu dicionáriozinho vai ser um array de vários tópicos. Quantos tópicos? Quantidade de tópicos. Beleza? Então agora vamos receber cada seçãozinha do meu dicionário e montar ele para depois a gente poder procurar cada palavrinha da entrada nessas seções aqui. E aí o enunciado não deixou isso muito claro, mas o que ele quer dizer com o tópico do artigo será aquele que possui mais palavras relacionadas. Ele quer dizer o seguinte, ó. Se na entrada essa palavra aqui, ela é uma das palavras relacionadas a algum tópico, então química aqui, ó. Química é relacionado com ciência. Exatamente igual, esse química e esse química. Aí física também é relacionado com ciência. A gente tem amo aqui, ó, que é relacionado com amor. E textos relacionado com livros. Então eu tenho duas palavras de ciências, uma de amor e uma de livros. Logo o tópico é ciências. Depois de montar o meu dicionáriozinho, eu vou procurar cada palavra da entrada nesse dicionário. Então vamos lá. Vou colocar T de tópico. Declare como char, né? Porque ele não vai
ser muito grande. Aqui, quantidade de tópicos. Então, para cada tópico, eu vou receber uma string, que é o identificador, separado por um espaço de um número decimal, que é a quantidade de palavras. Aí, separado por um espaço, vão vir todas as palavras relacionadas. Então, eu vou colocar esse espaço aqui também só para ignorar esse espaço aqui. Vai ser dicionário. A primeira string vai ser o identificador do tópico que eu estou olhando agora. E aí o número inteiro vai ser a quantidade de palavras do tópico que eu estou olhando agora. Como trabalhar com strings é chato, a gente tem que desconsiderar o _n que o usuário digitou depois desse 3 aqui, depois de digitar a quantidade de tópicos. Então para isso eu vou colocar um getChar aqui, ó, depois do scanf, que ele vai puxar o _n que o usuário digitou depois do 3, para escrever isso aqui na próxima linha. E ele vai desconsiderar isso para não dar... para não ficar estranha a leitura das minhas strings. Então, quando eu estiver lendo essa linha aqui, ele realmente vai começar daqui, desse C aqui, vai ler até aqui. E aí vai dar certo o meu código. Se eu não pegar esse _n, imagina que na entrada padrão, a gente tem tipo esse cursorzinho aqui, ó, que a gente usa pra andar no texto no editor de código. Enquanto eu não tirar _n, esse marcadorzinho tá aqui ainda, do lado do 3. Aí quando eu tirar _n, ele vai vir pra cá, e aí sim eu consigo ler o ciência. Se eu não tirar, como o comportamento do scanf é ler até ele encontrar um _n ou um espaço em branco, aí aqui ele não vai ler nada. Certo? E depois da quantidade de palavras, vão vir quantidade de palavras, palavras relacionadas. Vou colocar P de palavra. Então eu vou ler quantidade de palavras, strings, e cada uma vai ser a palavra. Opa. Cada uma dessas strings vai ser a palavra P do meu tópico T que eu estou recebendo agora. Terminei de receber então meu dicionário. Tá montadinho, bonitinho já no meu código. Agora eu vou receber a entrada. E aí, como eu falei, para cada palavra da entrada, eu vou receber ela. Já posso procurar no meu dicionário, não preciso guardar tudo de uma vez. Já posso receber essa palavra, procurar no dicionário, ver se está em alguma. Se estiver, eu preciso lembrar em algum lugar do meu código quantas palavras são relacionadas a cada tópico. Eu preciso de contadores para isso, né? E do mesmo jeito que a gente fez lá no exercício de palíndromos, onde eu contei quanto tinha de cada letra, do mesmo jeito que eu vou fazer aqui para os tópicos, eu preciso de um contador separado para cada tópico diferente. Então, eu vou criar aqui, ó, um contador de
Quantas palavras no máximo tem? Ixi, no máximo 10 a quinta, então vai ser um contador de inteiros. Int, conte, palavras. Esse array de contadores aqui, ele vai ter uma entrada para cada tópico. Então o tamanho dele vai ser o mesmo tamanho de dicionário. E eu já vou inicializar ele nesse for aqui que eu estou recebendo as minhas palavras. Então para cada tópico, eu vou pegar o índice referente a ele nos meus contadores e vou inicializar para 0. Agora a gente está aqui, na hora de receber a entrada. Já recebemos tudo isso aqui. Próxima coisa para receber é esse set, que é a quantidade de palavras da entrada. Então, tamanho entrada. Vai ser um número inteiro. Aí depois desse set, eu vou receber várias strings. Então, para o meu programa não dar nenhum comportamento estranho, eu vou ignorar o contra/n que tem depois desse set aqui, para mover o meu cursorzinho daqui para cá. E aí agora uma quantidade igual a tamanho entrada vezes. Então, int. Pode ser P, né? De palavra também. Vou colocar aí. Acho que eu vou usar P depois. Eu vou receber uma palavra. Cada palavra da entrada individualmente tem no máximo 20 caracteres. E o que acontece? Como palavra é um array, na hora de passar a referência dela para scanf, aí eu escrevo só o nome, não ampersand e o nome. Por causa que quando eu estou falando de arrays, só o nome do array já é a referência em si, já é o endereço de memória. E aí quando eu escrevo o nome do array e algum índice, por exemplo, o primeiro caractere aqui, aí sim eu estou acessando algum valor. Agora quando eu escrevo só o nome do array, eu estou acessando a referência dele, que é exatamente o que eu preciso passar para scanf. Então eu não preciso do ampersand aqui para colocar esse string dentro de palavra. Se eu não me engano, até dá para fazer isso, mas não é necessário. Porque falando, tipo, num jargão mais correto, palavra, só escrito assim, já é o ponteiro, que é o que a gente quer passar para scanf. Então eu recebi a palavra. E agora eu vou procurar essa palavra no meu dicionário. Vou passar por todos os tópicos, então, no meu dicionário. Para cada tópico, eu vou passar por todas as palavras que estão naquele tópico. Olha a importância aqui, ó, de eu guardar a quantidade de palavras. Para eu saber até onde eu tenho que indexar em cada array. Não necessariamente por causa que eu posso guardar até 100 palavras relacionadas.
que eu tenho 100 palavras relacionadas a cada array. Para eu saber quantas eu realmente tenho, está guardado nessa variável aqui. Vou deixar isso aqui em tela cheia pra gente conseguir ver melhor. Então, para cada palavra, eu quero procurar ela no meu dicionário. Eu quero, com esse for aqui, conseguir determinar se essa palavra está relacionada a algum tópico ou não. Então eu vou até colocar uma flagzinha aqui, ó. Char tópico encontrado. Porque se eu encontrar o tópico, eu já quero parar de procurar. Como tá aqui no enunciado, ó. Uma palavra será relacionada no máximo a um tópico. Então assim que eu achar esse tópico, eu já posso parar de procurar. Vou procurar então, só enquanto eu não achei ainda o tópico. Só enquanto eu não achei o tópico, eu vou olhar por todos os tópicos. E só enquanto eu não achei a palavra daquele tópico que é igual a essa palavra aqui, que eu vou procurar. Então, aqui também. Só enquanto eu não achei o tópico, que eu quero continuar procurando. Aí se eu achei o tópico, se o que eu fiz aqui deu que a palavra é relacionada ao tópico, então, se eu achei o tópico, o contador de palavras relacionadas ao tópico onde eu achei a palavra vai ser incrementado, porque eu achei mais uma palavra da entrada que é relacionada àquele tópico. Agora o que eu faço aqui para ver se eu achei a palavra? Se o tópico foi encontrado. Posso fazer isso aqui, por exemplo? Nada. Então, dicionário T é o tópico que eu estou olhando agora. Aí, palavras P é a palavra desse tópico que eu estou olhando agora. Aí, para eu saber se eu encontrei o tópico ou não, só eu ver se isso aqui é igual à palavra, então. Será que isso aqui funciona? Na verdade, não funciona. Por causa que, pelo mesmo motivo que o scanf eu posso passar palavras sem ampersand, é o motivo que isso aqui não funciona. Quando eu escrevo palavra assim, ó, o que o C vai colocar no lugar disso aqui, na hora de interpretar o meu código, é o endereço de memória da palavra. O endereço de memória é onde estão os meus 21 caracteres ou menos. Isso aqui vai ser uma comparação entre ponteiros. O que quer dizer que só vai ser verdadeiro se palavras P e a palavra são referências para o mesmo endereço de memória. Não basta palavra aqui, ó. Opa. Ela faz referência, vou indicar isso por uma setinha. Há uma string aqui, A, B, C. E aí, o P, só encurtando isso tudo aqui, faz referência, então eu vou indicar isso por uma setinha, a uma string A, B, C também.
Isso aqui é ABC, isso aqui é ABC. Na nossa cabeça, palavra é igual a P. Mas o que você vai olhar é o seguinte, ó. Palavra e P estão apontando para exatamente a mesma string? Não. Palavra aponta para uma string ABC e P aponta para outra string ABC. Agora, se for verdade que P aponta para a mesma string ABC, aí sim isso aqui vai ser verdade. Então não é essa comparação que eu quero fazer de ponteiros. Eu quero só olhar o que é intuitivo. Se nas duas strings está guardada a mesma coisa, eu quero que sejam iguais. Essa é uma comparação que a gente chama de lexicográfica. Quase que não sai. Léxico de palavra. E pra gente fazer essa comparação, que leva em consideração os valores de cada string, a gente pode usar um método que está definido no cabeçalho string. Então olha só, stdio não é o único cabeçalho que existe, também tem string.h e o math, que se não me engano a gente já usou em alguma aula. Nesse cabeçalho aqui, existe o método strcmp de string, é o str, cmp de compare, comparação. Então, como tá aqui, ó, no meu editor, ele vai comparar a primeira string, o primeiro argumento, S1, com a segunda string, S2. Ele vai retornar um valor inteiro. O que é esse valor inteiro? O valor exato dele não vai importar muito pro nosso código aqui, mas basicamente, ó, vou passar as duas strings que eu quero comparar como os dois argumentos de string compare. E aí o valor inteiro que ele vai retornar é 0 se o string compare julgar que o que está guardado nas duas strings é igual. Então, se o que está nessa string for igual ao que está nessa string, ele vai retornar 0. Que eu defini lá em cima como igual. Então, nosso código ficou assim, ó. Se a comparação entre strings de a palavra que eu estou olhando agora e a palavra da entrada retornar que elas são iguais, aí tópico encontrado passa a ser verdadeiro. Isso aqui para de rodar. Meu contador de palavras relacionadas àquele tópico incrementa. Isso aqui para de rodar também, eu vou para a próxima string. Então, fora desse for aqui, eu já terminei de contar para todas as palavras da entrada quantas são relacionadas a cada tópico. Agora, para terminar o exercício, eu só preciso relacionar não. Só preciso determinar qual é o tópico principal. E o tópico principal é aquele que tem mais palavras relacionadas. Certo? Então eu vou começar assumindo. Eu vou assumir que o tópico principal é o primeiro. E que o maior valor possível, o maior valor de palavras relacionadas são as palavras relacionadas ao primeiro tópico também. Agora eu preciso validar isso aqui que eu estou assumindo. Para validar, eu vou fazer o que então?
Vou olhar para todos os tópicos. Óbvio que eu vou começar do segundo, porque o primeiro já tá encaixado aqui. E eu não vou comparar o primeiro tópico com ele mesmo. E aí eu vou fazer o seguinte: se o contador de palavras relacionadas do tópico que eu tô olhando agora for maior do que a maior quantidade de palavras relacionadas que eu já achei até agora, então esse tópico, ele é o novo tópico principal. Porque agora ele é quem tem mais palavras relacionadas. Então eu vou trocar tantos valores de tópico principal. Vai ser T agora, porque ele é o novo tópico principal. E o novo valor para a maior quantidade de palavras relacionadas vai ser as palavras relacionadas a esse tópico T. Isso se o contador de palavras desse tópico T for maior do que a maior quantidade que eu já vi até agora. Aí, indiscutivelmente, T é o novo tópico principal. Mas, e se na verdade a quantidade de palavras relacionadas ao tópico que eu tô olhando agora for igual à maior quantidade que eu já vi? Se tiver um empate entre as duas quantidades. No enunciado, ele fala pra gente fazer o seguinte, ó. Se houver empate, o tópico do artigo será aquele que antecede o outro no alfabeto. Então eu vou colocar eles em ordem alfabética e vou pegar o mais anterior. Como é que eu faço isso? Organizar em ordem alfabética. Eu também posso usar o string compare, porque além de ele retornar 0 quando os strings são iguais, ele vai retornar para mim um valor maior que 0 opa, na verdade isso aqui vai retornar maior que 0 quando o primeiro argumento vem depois no alfabeto. Vai retornar menor que 0 quando o segundo argumento que vem depois no alfabeto. Então eu vou fazer aqui um string compare entre o nome do tópico, já que a quantidade de palavras não resolveu. Então eu vou olhar no dicionário qual é o nome desse tópico. E eu vou comparar isso com o nome do meu tópico principal. Então vamos pensar aqui. Esse valor aqui, ele já está na minha variável. Se esse aqui for o que vier antes no alfabeto, não vai mudar nada. Agora, se esse aqui for o que vier antes, aí sim eu vou mudar o meu tópico principal para T do mesmo jeito que eu fiz aqui. O string compare, ele vai retornar menor que 0 quando o primeiro argumento for o que vier antes no alfabeto. Então, se eu fizer essa comparação do seguinte modo, ó,
Se o valor de retorno do string compare for menor do que zero, isso aqui só vai rodar quando essa string aqui vier primeiro. Então, se ela vem primeiro, ela é o novo tópico principal. E aí, se o contador de palavras for menor, não preciso mudar em nada, então não preciso fazer nenhum else aqui. Beleza? Então, depois de receber a entrada, vou montar meu dicionário. Aí, eu recebi a entrada inteira, procurei cada palavrinha no dicionário, contei quantas palavras são relacionadas a cada tópico. Usando isso, eu defini qual é o tópico principal, qual é o tópico que tem mais palavras relacionadas, usando a ordem alfabética como critério de desempate. Agora o meu tópico principal está guardado nessa variável aqui. E o que eu preciso mostrar na tela é o nome do tópico principal. Então, vou fazer aqui um printf. Minha saída vai ser uma string, sempre com contrabarra n no final. E essa string vai ser o identificador do meu tópico principal. E tá pronto o meu código. Vamos ver se ele funciona. Opa. .exe. De terceiro é o charme. Então, esse caso de teste aqui, como a gente já tinha feito no começo da aula, tem duas palavras de ciências, uma de amor e uma de livros. O tópico principal é ciência. Vamos ver o próximo caso. Por incrível que pareça, essa caixa de texto aqui não está quebrada. Ela funciona perfeitamente. E aí, nesse caso de exemplo aqui, tem eu assisto vídeos sobre desenvolvimento, uma palavra de tecnologia, de software, duas de tecnologia, no Instagram e no YouTube. Instagram e YouTube. Nesse caso são duas de tecnologia e duas de internet. O critério de desempate foi internet, que é a saída correta. Então nosso programa está certo. Eu espero que vocês tenham entendido. Quaisquer dúvidas, deixem nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.